Olá, amantes de terror! O vídeo de hoje está extremamente especial. Eu selecionei a dedo um relato real de uma casa assombrada. Espero que vocês curtam. Espero de coração porque este vídeo me deu um pouco mais de trabalho para fazer, então vamos bater uma meta de 1500. Gostei nele, faz um tempinho que não batemos essa meta, ia ser sensacional e iria me deixar muito feliz. E se não for inscrito, aproveita o embalo e deixa sua inscrição à regra e se inscreve. Assista o vídeo, caso não goste do vídeo, pode retirar sua inscrição. É um direito seu. A Casa Assombrada do Vale. Dessa vez seria diferente, eu pensei. Mas lá estava eu, sem dinheiro, sem trabalho, no meio do nada e morando em uma casa realmente assustadora e assombrada. A última coisa no mundo que eu queria. Tudo começou quando eu decidi fazer uma nova tentativa de sair da cidade grande de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas eu sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Ela era isolada do mundo e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão e eu estava ansioso por sair da grande São Paulo. E de novo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio assim que cheguei na pequena cidade depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale de quando eu morei ali antes, então eu achei que poderia ficar com eles até arranjar um lugar meu. Depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo muito bem na estação de rádio. Eles tinham mudado de ideia quanto a ter um técnico em período integral lá. No entanto, isso não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, um Beto, e a sua recém-casada esposa. Ele também estava procurando um lugar para alugar e tinha algumas ideias que eu não tinha pensado. Havia um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda velha de 2 andares, 6x4, completa, com celeiros, estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima e para chegar nela tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era de R$ 75 por mês. O proprietário tinha baixado o aluguel da casa em troca da reforma feita nela. Segundo Beto. Eu estava começando a me animar até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso e julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ela também não era. Mesmo assim eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente. O ar fresco e as montanhas em serra ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui lá para trás e entrei na cozinha pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Eu fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. Isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, do tamanho de muita sala, com um teto bem alto e armários grandes com portas de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com a entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado. Saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor tinha o único banheiro da casa. Continuando pelo corredor, haviam 4, sendo que 3 tinham janelas que davam para a frente da casa. 2 deles possuíam portas para fora da casa que davam para a varanda.
Eu ficava cada vez mais ansioso por morar naquela casa, quanto mais eu olhava ela. Tanto que eu até tinha esquecido o comentário que a esposa do Beto tinha feito. Depois de ter feito o tour pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. Uma casa originalmente tinha sido construída, sendo 4 e o banheiro, a cozinha, a sala e a parte de cima que pegava metade da casa haviam sido construídos depois. A escada dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na esquerda do corredor tinha um pequeno quarto, um depósito com material de construção e alguns restos de madeira. Para a direita tinha uma porta que dava para um quarto com porta, maçanetas, janelas, lustres, tudo num estilo antigo, meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. Agora eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor que estava com a porta fechada. Quando eu abri a porta e entrei, notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo. Então finalmente começou quase que imediatamente. Quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar apenas alguns momentos olhando a casa. Parecia que era um sonho virando realidade. Mas no entanto, assim que eu entrei nesse quarto, eu não sentia nada. Só a impressão de que tinha alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que um buraco tinha sido cortado na parede perto do chão e estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era provavelmente a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão de ter visto um par de olhos me olhando da escuridão. Então vieram os barulhos e estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção, bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro, só que os olhos não estavam mais lá. Eu coloquei a cabeça lá dentro e olhei de um lado para o outro, mas só vi as sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação. Então coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. Mas eu simplesmente não conseguia me livrar da sensação de que eu estava sendo observado enquanto eu saía do quarto. Eu abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. De novo. Eu estava encantado com o lugar. Eu fui para a cozinha, saí da casa e me afastei uns 30 metros dela e dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. Subitamente eu senti que estavam me observando de novo. Eu olhei na direção de onde vinha a impressão e era bem uma entrada de ar que tinha na lateral da casa onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia esquecer ou ignorar aquela sensação. Não importa o quanto eu tentasse. Depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita e só podia pensar na parte boa e de como eu havia gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho, então eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. Ele sempre falava em vir para o interior morar comigo. Quando ele chegou, ele me falou que o amigo dele e ele queriam ficar comigo o verão todo. Finalmente. Era a minha chance de mudar para a casa que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília guardada em um depósito desde a minha última tentativa de morar na área para casa. Eu escolhi um dos quartos debaixo do lado do banheiro. A primeira noite foi bem calma. Depois do terceiro dia, depois de não ter encontrado emprego nenhum, meu irmão e o seu amigo me falaram que estavam indo embora de volta para a capital. Então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca, potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 23 horas. No começo eu só ouvia algo arranhando as paredes. Eu pensei que poderiam ser ratos. Depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho no andar de cima. Eu lembro de colocar a minha orelha contra a parede para ver se o barulho vinha mesmo da casa. E realmente vinha. Como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar.
Eu geralmente ficava acordado até não poder aguentar mais de sono e geralmente entre 1 hora e 2 horas. E isso era padrão toda noite. Depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, um Diogo de São Paulo, que também estava tentando fugir da cidade grande. Como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. Diogo aceitou na hora, tendo 4 para escolher. Ele pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, Diogo me perguntou algo muito interessante: o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima, na noite anterior. Eu falei que não tinha subido lá em cima na noite anterior. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto em cima do quarto dele, mas eu falei que em cima do quarto dele não tinha nada, só o forro. Depois de mostrar o andar de cima, eu finalmente convenci ele. Agora ele tinha chegado na mesma conclusão que eu tinha um fantasma lá em cima. Então, do seu jeito estranho de tentar me confortar, eu acho, ele me contou uma experiência que uma outra hora conto. Diogo ficou na minha casa assombrada por 2 semanas, então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela, o seu comentário foi: "Ó, aquela casa é assombrada." Então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa algum tempo atrás e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. Ele começou a fazer sessões espíritas com brincadeira do copo e coisas do gênero. Lá, muita coisa ruim começou a acontecer com a família e depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que eles se encontravam emocionalmente era bem precário, eram só uma sombra do que já tinham sido e estavam cansados e deprimidos. Quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ter ouvido essa informação extra sobre a casa. Algumas noites depois, tinha muito barulho no andar de cima. Estava uma bagunça que parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de por qual janela pular e qual roupas levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho, mas no entanto, nada se materializou aquela noite. Se eu colocar tudo o que aconteceu comigo enquanto estava lá, ia pegar muito espaço. No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. Naquela noite, eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação à noite. Depois das 23 horas, os barulhos começaram eventualmente. Eu tinha me acomodado na cama para sobreviver à noite, como sempre. Quando o telefone começou a tocar, o som do telefone me assustou, para não dizer coisa pior. O som dele era quase inaudível devido ao barulho do quarto em cima da sala. Eu me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. Quando eu cheguei na sala de estar, onde eu sempre deixava uma luz acesa de noite, eu atendi o telefone. Realmente eram os meus amigos ligando. Eu tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto acima de mim. A todo segundo eu esperava ver algo correndo escadaria abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo no telefone percebeu que tinha algo de errado. Como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável, então eu fui forçado a me mudar para uma adivinha para onde? Sim, de volta para São Paulo, eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente com a permissão do dono da casa, e me mandei de lá. Depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Ele era um antigo policial da PM. Ele me falou que estava gostando da casa. Demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele eventualmente me contou que numa noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que, evidentemente, alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente e estava praticamente destruindo ele. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse quase impossível. Ele me contou que pegou a lanterna, a arma carregada e subiu para ver quem era. Assim que ele abriu a porta, o barulho parou. Ele olhou o quarto vazio e inteiro, com a janela fechada e trancada por dentro. Então ele foi dar uma olhada no forro pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra e não viu nada. Assim que ele voltou para o quarto e deu mais uma examinada, ele chegou na mesma conclusão que eu tinha chegado quando me mudei para lá.
Ele então me falou que uma noite já era tarde. Ele estava vendo TV na sala e ele e a mulher viram uma aparição, uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. Descer a escada passou por eles, indo na direção da frente da casa e entrou em um dos quartos. Ele foi ver o quarto depois, mas não viu nada. Eu só voltei lá mais uma vez depois, 2 anos mais tarde, depois de ter falado a história para uns amigos no carro enquanto estava passando pelo vale. Nós fomos para uma das cidades que haviam por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Tinha acabado de escurecer. Quando nós chegamos, fomos para a porta de trás e eu vi que não tinha ninguém em casa. Uma das pessoas que estavam com a gente era uma mulher religiosa e ela colocou a mão na porta e começou a rezar. Todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. Depois foram as janelas e a porta que começaram a tremer junto com o resto que já estava tremendo. Nós voltamos correndo para o carro. Quando chegamos lá, tinha uma estranha substância viscosa na maçaneta do carro que não estava lá. Quando paramos na cidade há apenas alguns minutos. Não precisa nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. E aí? Teria coragem de dormir uma noite nesta casa? A palavra secreta de hoje é vale. Deixa nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã às 11 horas novamente. Tchau, tchau.